Fala, seus fãs de Menor, tudo certo? Eu sou o Nicolas e seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal do Metal. Já viram pelo título e pela thumb, hoje eu irei abordar sobre a história e também sobre a discografia do Possessed, uma banda que eu gosto bastante. Tanto que eu tenho até uma foto deles ali no cenário, né, aqui no meu quarto, não sei se dá pra ver direito. É uma banda que eu gosto bastante e eu quis resolver trazer esse vídeo aqui pra vocês. A história da banda e também a discografia não é tão longa, então eu acho que dá pra fazer um tudão da banda bem interessante aqui. Que é isso? Vou parar de enrolar aqui porque ainda tem a intro. Sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. Ah, claro, rapidinho, lembrando que o Instagram novamente do canal vai estar passando aqui, caso você queira seguir, dar sugestão de vídeo ou até trocar uma ideia comigo. E também agora todas as músicas que ficarem de fundo aqui, né, fica ali de trilha sonora pro vídeo, vai começar a aparecer a capa e o nome aqui, caso vocês queiram conhecer. Obviamente nesse disco vai estar tocando um EP no total, que é o Eyes of Horror, do próprio Possessed. Então vamos logo pro vídeo. James Hetfield, rhythm guitar and vocal. A banda começa com Mike Torrão nas guitarras, Mike Sus na bateria, Barry Fisk no vocal e Jeff Andrews no baixo. Infelizmente essa formação não durou muito, isso foi bem antes deles chegarem a gravar ou fazer qualquer tipo de show, porque no ano de 83, infelizmente, Barry Fisk acaba cometendo suicídio e Jeff Andrews opta sair da banda por conta própria. É nesse momento que Jeff acaba entrando pra banda. Ele tinha acabado de sair de sua antiga banda, que chamava Blizzard, e acabou sendo chamado pelos caras do Possessed para assumir os baixos e o vocal da banda. Para integrar o time, a banda fez um anúncio procurando por um novo guitarrista, que foi respondido por Brian Montana, assim tendo dois guitarristas na banda. De forma mais resumida, basicamente o ano de 83 e 84 foi quando a banda começou ali fomentar o seu som, também, né, decidir como seria. E também foi o momento que eles faziam bastante shows ali com as bandas da Bay Area, as bandas de thrash ali da Bay Area. Lembrando que nem agora eu acabei de falar, eles são da Bay Area. Nisso de vários shows com bandas de thrash ali da área, como o Exodus e o Metallica, acabou chamando a atenção de Brian Slagel, que é o chefe da Metal Blade Records, que acabou convidando os rapazes para fazer uma demo e uma música acabou entrando na compilação Metal Massacre 6. Após o lançamento da compilação, a gente teve outra saída da banda, e nesse caso foi Brian Montana que acabou saindo por diferenças criativas ali, teve alguns atritos, mas não demorou muito para a banda contratar um novo guitarrista, que foi substituído por Larry Lalonde. Graças à compilação, assinaram com a gravadora Combat Records, e em outubro de 1985 sai o clássico e avassalador disco da banda, o Seven Churches. Do Seven Churches, né, sem dúvidas é o clássico maior assim da banda, tanto porque já trouxe os clássicos como a Burning Hell e, por exemplo, a The Exorcist, que abre o disco. Esse disco carrega músicas espetaculares. O ponto de destaque que eu quero trazer é porque o que acontece com esse disco acontece a mesma coisa com o Possessed no geral, acontece a mesma coisa com o Venom. Muitas pessoas têm toda uma discussão entre considerar, por exemplo, pegando do Venom, fala que eles não são black metal porque a sonoridade e tal, e a mesma acontece com o Possessed, que dizem que o som é mais para um thrash. Isso é inegável, mas assim, galera, a gente tem que lembrar que esse disco saiu em 85 e o death metal, né, igual eu falei no vídeo do Venom, tudo nessa época não tava 100% da forma que a gente conhece hoje, tava tudo ali iniciando. Qualquer influência era bem-vinda pra... A cena do death metal tava perto de nascer já, né, já ia nascer ali o death, alguns aninhos já ia lançar, depois ia ter o Obituary também. Então a gente tem que levar em consideração que é inegável que o Possessed teve sim uma influência para definir o que é o death metal da forma que a gente quer hoje, conhece hoje, igual o Venom foi importante lá com o black metal para formar o que a gente conhece hoje como black metal. Então é inegável que esse disco tenha assim uma influência pro death metal, tanto que o próprio Chuck do Death disse que esse disco foi uma das influências para a banda. E também a gente vê, por exemplo, o Cannibal Corpse, acho que em 93, eles lançaram alguns covers, eles fizeram covers de The Exorcist, de Confessions, tudo do Possessed. Isso mostra como essas bandas de death, né, que a gente conhece como hoje, teve sim a inspiração ali no Possessed, tanto que nesse próprio disco tem uma faixa que se chama Death Metal. Então o death metal daquela época não era da maneira que a gente conhece hoje, mas é inegável que esse disco foi sim importante para toda a cena que estava pertinho de nascer ali do death metal. Como eu falei, esse disco ele continua avassalador, ele é um disco bem cru, bem sujo, as temáticas vão entre morte e satanismo, algo também que foi o que deu uma alavancada na banda, que ajudou por conta dessas temáticas. Igual eu disse, tem músicas clássicas como a Burning Hell, The Exorcist,
a própria Death Metal que eu citei agora há pouco. É um disco, cara, que ele não te dá tempo pra respirar, é um disco de metal bem diretão. Eu acho que é um disco obrigatório. Eu sei que eu repito muito isso, mas tem discos que são obrigatórios pra você que é fã de metal ouvir na sua vida, porque é a escola pra muitas bandas que provavelmente você gosta. E o Seven Churches não muda isso, cara. Esse disco é atemporal, ele continua excelente até hoje. Eu reescutei, né, a discografia e esse álbum pra fazer esse vídeo aqui, cara, e ele continua espetacular, cara. Esse disco é inegável a importância e como ele continua bom mesmo depois de muito tempo. Na história, cara, esse disco ele foi muito influente, né, pro metal underground ali, pra galera da Bay Area e também pra quem curtia, vivia ali na cena. Então os caras, filho, não teve tempo, eles já engataram no próximo ano, e em específico no Halloween, o próximo disco da banda, que foi intitulado de Beyond the Gates. Vamos comentar brevemente aqui sobre o Beyond the Gates. Bom, cara, o Beyond the Gates, eu acredito que ele soa na mesmo tipo de sonoridade, eu não vejo uma diferença tão grande em relação ao Seven Churches. Por mais que eu prefira o Seven Churches, porque foi o primeiro que eu ouvi do Possessed, acaba sendo meu preferido, porque foi a forma que eu descobri a banda. O Beyond the Gates eu sinto que ele não tem tanto uma evolução, não que isso seja ruim, é que o disco continua bem porrada. Outro ponto que eu esqueci de comentar sobre o Seven Churches é as capas. As capas do Possessed são bem lindas. Do Seven Churches, mesmo sendo uma capa simples com o clássico logo da banda e o nome do álbum, é uma capa muito emblemática. Já aqui a gente tem toda uma arte que é muito linda. Acredito que ele seja um bom disco, apesar de eu preferir o Seven Churches, ele cumpre com a função que o Possessed estava falando. As letras continuam em alguns momentos abordando sobre o satanismo, algo que some um pouco no próximo EP. Mas aqui continua sendo o Possessed de não perder a sua essência, continuar fazendo um som bem pesadão. Eu acho que esse disco ele é muito bom, principalmente para esse, bom dizer, o início do Death Thrash ali. Cara, eles já aproveitaram novamente para lançar o próximo. No ano seguinte eles já lançam o que seria até então o último trabalho da banda até 2019, que é o EP The Eyes of Horror, que é o que eu vou comentar aqui para vocês. Vou comentar algumas curiosidades. O The Eyes of Horror, como eu comentei, ele é um EP que tem apenas 18 minutos e 5 faixas. E uma das faixas que está inclusa nesse EP eu vou ter que ler aqui, é a Swing of the Axe, perdão pelo inglês. Faixa essa que foi a que foi incluída lá na compilação que eu comentei da Metal Massacre 6, foi essa música que foi incluída. Outro ponto interessante a destacar é que a produção desse álbum foi produzida pelo Joe Satriani. Eu sei que isso parece meio aleatório, também foi uma surpresa pra mim, mas é algo muito bizarro pensar que o Joe Satriani é um discão de metal extremo. E isso contribui muito pro disco, porque a produção realmente é muito boa. E sobre o disco, cara, ele tem apenas 18 minutos, mas é 18 minutos de pura porrada. Que nem eu comentei aqui, a temática sobre o satanismo dá uma baixada, mas não muda totalmente. A temática da banda, das letras, continuam condizentes com o Possessed. Porque aqui nesse disco eles abraçaram realmente mais o thrash, abandonando um pouco aquilo do início do death metal. Então eu sinto que esse disco aqui acaba sendo um disco muito mais focado no thrash, que já estava bem consolidado ali na época, porque já saiu em 87. E também, que nem eu comentei, a produção do Joe Satriani é muito boa, porque ela consegue ser uma produção boa, mas não tirar a sujeira e toda a brutalidade desse pequeno EP. Esse disco abre com a que eu já citei, que o Cannibal fez um cover, que é a Confessions, e finaliza pra mim, que são as dois destaques do álbum, além do Swing of the Axe. Tem a própria faixa título, que é muito boa, mas pra mim o destaque vai pra Storming in My Mind, que é uma disca foda. Que é uma música que finaliza esse EP com maestria. Aquela frase que tudo que é bom dura pouco, cara, contribui muito aqui, combina muito com o Possessed nesse EP, porque quando você engajou no álbum, ele infelizmente acaba. Aí você tem que ficar reouvindo 1000 vezes, mas é um disco, um EP, eu falo disco porque é costume, sensacional, que até então seria o último da banda, que nem eu citei, até 2019. Infelizmente, após o lançamento desse EP, assim como todas as bandas, teve algumas desavenças que infelizmente acabou levando ao fim prematuro da banda. Infelizmente também, no ano de 89, o Jeff sofre um assalto por dois malucos e ele acaba tomando um tiro e ficando paralisado da cintura para baixo. Mas Mike Torrão tenta voltar com a banda dos anos 90 com uma nova formação. A banda volta ali realmente pelos anos 90, grava algumas demos, mas infelizmente não dá certo e acaba se encerrando novamente em 1993. Passaram muitos anos e apenas em 2007 é anunciado no Wacken daquele mesmo ano que Jeff iria se apresentar sob o nome de Possessed. Eu acredito que na época deve ter dado um puta barulho, porque as pessoas veriam novamente o Jeff cantando os clássicos da banda. Manteve para mais ou menos até o ano de 2012. Era meio que uma banda ali que apoiava o Jeff, que era uma banda que participou de um álbum tributo que teve ao Possessed em 2004. E em 2012 eles começaram a escrever, o roteiro é foda, começaram a escrever as letras pro próximo álbum.
Algo que demorou bastante, porque eles foram apenas em 2017 que eles assinaram com a Nuclear Blast. E no ano de 2019, finalmente sai Revelations of Oblivion, que até o momento é o último disco da banda. Citei Revelations of Oblivion, caramba galera, perdão. É que eu gravei esse vídeo e ele tinha bugado e eu tô regravando, aí eu tô meio crachado da cabeça. Mas sai no ano de 2019 e outro ponto que eu já quero destacar é a capa, cara. Puta que capa linda, tem toda uma arte ali de uma catedral, de uma igreja cheia de negócio, muito bonita. O Possessed, né, tendo 4 lançamentos ao longo de sua carreira, tem capas maravilhosas. Sobre o disco, sobre a sua sonoridade, eu acredito que aqui a banda se entrega 100% ao thrash mesmo. Igual já tinha sentido no The Horrors of Horror, né, que cara, The Eyes of Horror, que é lá de 87... já tinha mais uma pegada thrash, e aqui a banda realmente se entrega totalmente ao thrash, fazendo aquele discão desse thrash meio moderno que a gente vê nos dias de hoje. Totalmente as origens na questão das temáticas, a temática sobre satanismo é o principal foco aqui do álbum. Em destaque eu dou a faixa Omen, que pra quem não sabe tem o filme lá, né, o Omen, que é a profecia aqui no Brasil. E como o Possessed já fez uma homenagem ao Exorcista lá no Seven Church, eu acredito que essa música aqui seja uma referência também à profecia lá, o filme clássico, filme espetacular, principalmente por conta, né, de já ter feito a homenagem a um filme de terror, e também por conta de um trecho na música que fala sobre uma cicatriz com 666, que é algo que tem lá no filme antigo e também numa primeira profecia que saiu recentemente. Em geral, eu acredito que seja um ótimo retorno da banda. É impressionante que mesmo depois de anos, obviamente, aqui não tá com a formação lá, né, a formação clássica da banda, mas é interessante que a banda conseguiu se reinventar e trazer de volta aquele som que eles faziam lá na década de 80. Acredito que nem eu falei, aqui tá mais uma parada mais trash, mas ainda continua com a essência da banda. Principalmente que a gente tem o Jeff nos vocais e a voz dele parece que não envelheceu nada, sabe? Se você ouvir todos os discos na sequência, parece a mesma voz, cara, mesmo após todo esse tempo, desde o último lançamento da banda. É muito legal e é impressionante como a banda, né, o Jeff principalmente conseguiu se reerguer, trazer a banda novamente, continuarem relevantes e trazer um bom álbum de retorno. Um disco, se você não deu uma chance, eu acho que vale a pena, principalmente se você gosta de um trashzão bem tocado, principalmente se você gosta de Possessed, eu acho que é bom você escutar, pra ver que a banda ainda continua fazendo bons álbuns, né, mesmo depois de muito tempo parada. Isso, galera. Lembrando que o Jeff deu uma entrevista, se não me engano, no final do ano passado, falando que a banda iria gravar um novo disco esse ano. Peraí que deu uma bugada aqui no meu rosto. Aí. Iria gravar um novo disco esse ano. Ele disse que esse disco já era pra ter saído há muito tempo, mas infelizmente a gente teve a maldita pandemia que acabou atrasando muita coisa. Espero que vocês tenham gostado. Se eu errei em alguma coisa aqui na história, eu peço perdão e podem deixar aqui nos comentários informações pra aumentar aqui, né, pra contribuir. E caso eu errei alguma coisa, comente aqui educadamente. Lembrando que o Possessed vai... domingo que vem vão se apresentar lá no Cool Metal Fest. Infelizmente eu não vou conseguir ir, mas cara, se você vai, um bom show. Queria muito ver a banda ao vivo, infelizmente não irei conseguir ir dessa vez. Deixa aqui nos comentários qual é o seu álbum favorito do Possessed e se você vai no Cool Metal Fest semana que vem pra ver esses caras e ver todos esses clássicos ao vivo. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Até uma próxima, falou!